Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, eu sou a Agatha Neves. Eu sou Jaqueline Oliveira. E eu sou Jéssica Meriti. E começa agora mais um GorpaCast na editoria de meio ambiente, onde a gente vai falar hoje dos 7 piores dias da Terra, gente. A Terra, a gente já passou por Se você maus acha... bocados, viu? Não, olha, se você acha que você tá tendo um dia ruim, ou você tem aquele dia que você diz que é o pior da sua vida, Lembra que você não é a Terra. e a 7 já teve... Eita! E a Terra já teve 7. Gente, Então. vamos pensar assim. Existe aquela teoria que gato tem 7 vidas, né? Sim. A Terra já usou as 7, pense. Se ela tiver mais um dia ruim, ela acaba, igual o gatinho. Sabe que eu lembrei daquela teoria que diz que a Terra não suportaria uma terceira guerra mundial com as Então. bombas atômicas. Gente, pensem, porque a Terra, ela é assim do jeito que a gente conhece hoje, bonitinha, né? Tudo caminhandinho, direitinho. Mas nem sempre foi assim, né, Agatha? Exatamente. O primeiro pior dia da Terra, digamos assim, seria o dia que a Terra teve um impacto com um planeta do tamanho de Marte. Esse planeta é o planeta Teia. Então, nessa época ainda não existia vida na Terra, né? Mas esse impacto foi tão grande que acabou mudando toda a superfície da Terra. Então, isso prejudicou muito. E várias partes da crosta terrestre acabaram se espalhando e tal, e acabaram formando o que a gente conhece hoje como Lua. Nossa, maravilhosa. Tá vendo lua. aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Sempre tem uma música, é impressionante. E, bom, esses pedaços da crosta terrestre, poeira. esse lixo que formou, formaram alguns meteoritos que seria o que a gente tem hoje, que é a Lua, né? E apesar de ter sido um dos piores dias da Terra, esse impacto foi muito importante para a existência da vida aqui, né? Exatamente. Porque, segundo... Foi o que ocasionou a formação dos continentes, né? e segundo as teorias também, foi a Lua que ajeitou, assim, o eixo Dos estabilizou. planetas. E outra coisa, esse pior dia ocasionou um outro pior dia, né? Porque a poeira que não formou a Lua e que não ficou na Terra, que estava vagando pelo espaço, em um determinado momento, se virou contra a Terra novamente e caiu em forma de meteoritos de novo. Aí eu fiquei assim, ó, Coitado. pobre é Terra. bem complicado. E qual seria o próximo pior dia? Seria o bombardeio pesado e tardio. Olha o nome. Que nome, né? Então, depois de alguns milhões de anos do impacto com a Terra, ela... existiam alguns oceanos nela, digamos assim. E tudo mais até que existia a hipótese que já tinha vida na Terra, tipo, tudo que aparentemente Tava tudo caminhando existia, bonitinho, né? porque a gente não sabe se existia também, né? Vai saber. São tudo teorias que a gente tá falando. Nada E tava comprovado, tudo assim, comprovado. arrumadinho, bonitinho. Imagina o teu quarto lá arrumadinho, aí chega um primo e bagunça tudo. Sabe Sempre quando você é tem, né? criança? Aí chegou, tipo, um outro acontecimento que estragou tudo e levou a Terra pra estaca zero de novo. Então, estamos lá de novo. Na Nossa. Somos Lua, humanos dessa vez. olha Gente, só. a Terra tem muita Olha força só. de vontade, digamos assim, né? Porque, olha... força ícone. Então, alguns planetas e o Sol, eles tiveram suas órbitas alteradas e resultou em milhões e milhões de asteroides, que a Terra ela foi atingida milhares e milhares de vezes e por muito tempo. Só que esse bombardeio ele foi extremamente responsável e extremamente importante para a existência dos metais na Terra, como o ouro, a prata, a platina. Sabe aquela história Então, de que tudo que acontece... Tinha uma Sabe- novela que o cara falava assim, tudo que acontece de ruim na vida da Tem. gente é pra melhorar. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Na casa da Como Terra que era foi o nome isso daquela novela? mesmo. Eu não Saudades. lembro, não Era lembro. uma de caipira, né? Mas é isso mesmo, porque todas essas coisas que aconteceram com a Terra foram Era o responsáveis Quinzinho que falava. por ela ser como ela é hoje. Tipo, boa pra gente viver, pras Sim. espécies de hoje. E aí, olhando essas teorias, eu, tipo, entro num momento assim meio lunático. Mas Quando que você não entra? será que se fossem outras espécies, tipo as espécies que viviam naquela época, vivendo hoje em dia, elas conseguiriam viver nas condições que a Terra se encontra hoje em dia? Pois é, né? Eu acho que não, porque todos os seres vivos eles são adaptáveis. Então, a gente sabe que Só de a gente estar veio evoluindo gente. desde muito tempo. Só se eles fossem muito... Quem sabe nós somos os próprios Louco. dinossauros, eles nem morreram. Só que É, a só que gente se evoluiu. adaptou. O outro É o terceiro horrível agora. dia da Eu falei Terra primeiro. foi chamado de Terra Bola de Neve.
A Terra já passou por diversas eras glaciais e a primeira aconteceu há cerca de 2,4 bilhões de anos, então faz tempinho. Tempo para Dedeu? E os cientistas acreditam que isso aconteceu por causa do surgimento de vida na Terra. Então, nessa época, a Terra ela era repleta de gás metano e era esse gás que aquecia a Terra. E aí, com o surgimento da vida aqui na Terra, os seres vivos eles faziam a fotossíntese e com a fotossíntese eles liberavam o gás oxigênio. O gás oxigênio ele chegava no gás metano, ele oxidava e acabou transformando esse gás metano em dióxido de carbono. Então, aí, sem o gás metano, que era o que aquecia a superfície da Terra, aí a Terra congelou tudo que tinha aqui, tudo que vivia e virou uma grande bola de neve. Então, tipo... Ela parece uma bola de golfe, né? Então, assim, na época, a Terra estava tão fria que as geleiras elas existiam até, tipo, nas áreas mais quentes, tropicais, assim, que a gente conhece hoje como quentes. Sim. Então, E ela só descongelou por conta dos vulcões, né? Sim. Que existiam. Então, os maiores vulcões que tinham, eles entraram em erupção por baixo da camada de gelo e começaram a derreter ali próximo a eles, e isso foi aquecendo a atmosfera da Terra novamente. Os vulcões que muitas vezes causaram extinção e Sim. destruição. Sim, Dessa vez foi a colaborou. salvação da Terra. Exatamente. dessa vez, mas vamos ter uma ainda que ele destruiu tudo. Seus POC. Mas então, o próximo seria o dia da extinção do Ordoviciano. Que nome Então, bonito. bonito, dá para esse sobrenome. Vamos mudar teu nome, Jaqueline. Ao invés de Ordoviciana? Jaqueline, será Ordoviciana. Ai, Jaqueline Kátia Ordoviciana. Olha que nome bonito. quero. Meu nome é Jaqueline Ordoviciano. E bom, o nosso queridíssimo Chopperson Planeta, ele já passou por 5 extinções em massa. Cerca de 5 extinções em massa. E, bom, na época dessa extinção desse animalzinho aí com um nome muito exótico, o planeta já contava com 3 oceanos diferentes. Então, alguns estudos apontam que o que causou a extinção desses animais foi o congelamento geral desses oceanos, o que ocasionou uma era do gelo, digamos assim, né? E a outra teoria seria que, por conta de uma explosão do raio gama, a camada de ozônio foi 1/3 afetada. Então, ela deixou de existir 1/3. Então, sem a camada de ozônio, a radiação passava muito mais fácil. Então, muito mais raio solar entrava na Terra. Sim, tem uma teoria que fala que de 64 anos, eu acho, mais ou menos esse tempo, a camada da Terra ela fica mais fina. Sim. E isso, tipo, facilita para a entrada desses penetração, raios e faz muito mal para a saúde, né? Sim. Até, se eu não me engano, agora faz pouco tempo que os cientistas estavam alertando que seria um ano, tipo, muito quente e que faria muito mal para a saúde e tal. Exatamente, por conta disso. Então, existem essas duas teorias, né? Nada comprovado ainda, mas uma delas deve estar certa, né? Não sabemos. O nosso próximo pior dia da Terra é o dia da Grande Morte, que, na verdade, não foi um dia, né? A gente fala assim, mas... Porque Por um um dia... momento. É, Porque o que é um momentos. dia, né? Um dia é um momento, uma coisa marcante, né? O que é um dia? Isso aí. Isso. Então, ela foi uma extinção... A Grande Morte, no caso, ela foi uma extinção em massa que aconteceu em nosso planeta há cerca de 250 milhões de anos. Nessa época, ali só existiam répteis e animais marinhos. E a teoria mais aceita é do surgimento de um vulcão. Ó, quem garante que não é o mesmo vulcão que descongelou a Terra? Ele não... Ele é tipo Ó, o gente, Judas dos Gente, vulcões. pensem, se os vulcões eles têm a capacidade de descongelar a Terra, imagine o que eles não fazem com a Terra já descongelada. Sim. Exatamente. Aí, esse vulcão, ele abriu uma enorme fenda na Sibéria e ficou ativo, tipo, muito tempo, muito, muito tempo. E abriu rachaduras, soltou lava para tudo quanto é lado. E por muito tempo. Ele e ficou por acabou cerca de 1 milhão de anos, né? matando... exatamente. Ele acabou matando toda a vida que havia na Terra. E então a Terra ficou literalmente pegando fogo, pessoal. E olha só. pegando fogo, bicho? Tá pegando fogo, bicho. Então, agora, explicando de modo mais científico, porque, né? A extinção é do Permiano Triássico, que foi a passagem, no caso, dos Permianos para a parte dos Triássicos, que é a parte dos dinossauros. Gente, vocês pensem o que é um vulcão ativo por 1 milhão de anos, destruindo tudo que tem aqui. Então, Abrindo Deus. rachadura, soltando larva pra tudo. ele resultou em 95%
da morte de tudo que havia na Terra. E 70% das espécies... Ele não mata só, assim, na hora ali, né? Que ele ali na hora matou todo mundo. Ele vai indo aos pouquinhos, né? Imagina. Vai alterando a fauna, vai alterando a flora, vai alterando tudo, né? ele matou 95% das espécies marinhas e répteis e 70% das espécies dos continentes que Eu lembrei viviam sobre daquele os filme continentes. agora, aquele Mother, que tem que... A Sim, Terra mas- foi assim, ela teve que ir se reconstruindo Sim. várias vezes. Várias vezes ela chegou ali num ponto em que ela tinha tudo pra dar certo, pra agora vai. Aí veio alguma coisa, acabou com tudo e ela teve que recomeçar. Tipo, o Exatamente. apocalipse. Quantos apocalipses a Terra já não teve? Ô, louco. E aí, outro pior dia que a gente tem é a extinção de KT. Essa é a extinção mais conhecida, a mais discutida, todo mundo conhece desde pequeno, que é a extinção dos nossos amados dinossaurinhos, que aconteceu há cerca de 65 milhões de anos. Então, a teoria mais aceita para a extinção desses bichinhos lindinhos é que a Terra foi atingida por um asteroide do tamanho do Monte Everest. Então, gente, o impacto desse asteroide foi tão grande que chegou a destruir grande parte da vida que existia aqui. E tudo aquilo que sobrou, que o asteroide não destruiu na hora, ele foi morrendo aos pouquinhos com as consequências e com os efeitos colaterais da natureza, né? Mas ainda existem diversas outras teorias sobre isso. Como, por exemplo, tem uns que dizem que os dinossauros morreram por causa de várias erupções vulcânicas que duraram milhões de anos, como a gente já falou aqui, que já dizimou outras espécies, aí veio e dizimou os dinossauros também. E tem outros que acreditam que não foi um asteroide, mas vários gigantescos asteroides. Inclusive, tem uma marca, né, que a gente pode ver, eu não lembro direito agora onde que é, eu acho que é ali perto do México. É perto do México, que tem uma marca que mostra aonde o asteroide teria caído. Que dizem que é ali... Né? Quem Teorias. garante? Teoria, gente. Teorias Tem e outras teorias. teorias também muito loucas. O aumento da temperatura da Terra, ele fez com que a própria evolução dos dinossauros, assim, fossem acabando, sabe? Eles fossem entrando em extinção por ordem natural, assim, sabe? Tipo o ser humano agora, É. que tá se autodestruindo. Exatamente. Exatamente. E aí a gente tem o quê? E a próxima teoria é até relacionada com isso, né? Porque essa questão do calor e tudo mais, que a gente já comentou nas teorias do fim do mundo, né? E surgimento do mundo. Não lembro exatamente o nome que a gente colocou pro podcast, mas a gente Explosão procurei. solar. Tá louca? Não, essa é a teoria já, que mais... Os 7 piores momentos, vamos falar, da Terra. Então, essa teoria seria a do apocalipse solar. Ela está por acontecer ainda. Alguns cientistas comprovam que essa vai ser O fim da o próximo fim da Terra. O fim da massa em geral? Não, o dos fim da Terra, na humanos. verdade, não. Vai ser o próximo fim da vida terrestre, digamos assim. Porque vai que ela se reconstrói de novo, porque ela é top. Provável, assim. né? Ela é Ela se forte. ela- de tudo isso que a gente já Imagina. falou. Neve, fogo, asteroides. Exatamente. E, bom, isso acontece por conta que o calor passa a penetrar mais na Terra e tudo mais. E, digamos assim, a gente tem na consciência, digamos assim, que o Sol está aumentando. O tamanho do Sol está aumentando. Tá cada vez mais É uma quente. teoria, né, Exatamente. que os cientistas já até comprovaram. Sim. Que com o passar do tempo, o Sol vai ficando maior. Uhum. Aí ele vai aquecendo tudo, a Terra vai ficando quente, vai dizimando a vida aqui aos pouquinhos. A gente sem camada de ozônio, porque já estão acabando com ela, né? Então, a gente sem camada de ozônio para absorver esses raios solares. Então, para ela destruir com a Terra inteira, 2 toques, entendeu? Tipo, Sim, e o Sol vai chegar num tamanho tão grande que ele vai chegar até engolir a Terra, talvez. Provável- Mas nesse momento, Talvez. óbvio que já não vai ter mais nada. Provavelmente, aqui. tipo, não vai mais existir vida. Dificilmente o ser humano vai se adaptar a temperaturas tão altas, viver sem água, Exatamente. sem alimento, Não só o porque... ser humano, né? Mas todas as espécies Sim. de seres vivos, Uhum. plantas. porque as pessoas vão pensar só nos Tanto seres humanos faz. agora, né? Mas era isso, né, pessoas? É Esses isso. seriam os 7 piores dias do planeta Terra. Quando você estiver sentindo que a sua vida está muito ruim, você vem aqui, escuta esse podcast. E pensa, tem gente pior que eu. A Terra. Terra está pior que eu. A Terra tem humanos vivendo nela, então, coitada. Coitada dela. Coitada Mas era dela. isso, pessoal. Acompanhe a gente pela página do Facebook, facebook.com/GorpaCast, pelo canal do YouTube, que é GorpaCast também, né? E era isso. Até semana que vem. E
continuem mandando sugestões e falando com a gente e tudo mais. É isso, isso, pessoal. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.